Esta é uma luta em glória, cujos danos repercutirão no nosso destino. Recordemos que ele nos ensinou que o escândalo é necessário, mas infeliz o escandaloso, porque as leis dispõem de mecanismos especiais para educar. Não necessitamos que uma retificação dê lugar a futuros sofrimentos. Fostes convidados para estabelecer o reino de Deus na terra, amparados pelos numes tutelares com os quais conviveis conscientemente, através das memoráveis comunicações mediúnicas. Sois gentis. Peraí, acho que eu voltei demais. Ah, já sei. Desculpa, gente, eu bati aqui no botão errado. É aqui. Então, desculpa, vou começar de novo. Quando o céu escurece durante o dia, logo vem a tempestade. Por que permitistes que o zimbório dos vossos sentimentos, nimbado pelas claridades sublimes, em razão de pequenas disputas e ciúmes, fosse tomado por nuvens carregadas, agora transformadas em tormenta perigosa? O Senhor retirará do mal desses dias lições preciosas para os novos fiéis, servidores da verdade. Esses enfrentarão não mais o circo, nem o degredo, a crucificação, nem o empalamento, pois que os tempos mudaram, mas os sentimentos de vingança e de rancor alteraram pouco, exigindo ainda o sacrifício de novos mártires e abnegados serviços de Jesus. Os olhos vorazes do mundo espiam-vos e chocam-se com as condutas injustas e vingativas, muito diferente do que sempre foram informados, que seriam o amor e a fraternidade, o júbilo pelo bem executado, o imenso prazer de ajudar e edificar-se em um mundo melhor. Repetem-se as infâmias medievais, as disputas imperiais para desfrutar-se o prazer do século e a soberba teológica, sempre dominadora. Não são poucos os discípulos equivocados na seara, mas o Mestre conhece-os e cuidará deles, sem a necessidade de serem estigmatizados e atirados ao desprezo dos frívolos e zombeteiros. Não vos afasteis do amor, seja qual for o pretexto, recordando-vos que Deus é amor. Teremos novo ensejo de encontro amanhã, quando voltaremos a atender o nosso querido irmão, que tem chefiado a situação quase deplorável e que se encontra nossa amada instituição. Isso eu achei muito interessante, né, quando ele começa a dizer aqui que as coisas vão evoluindo, né, vão se modificando, mas ainda tem muita coisa que permanece igual a, há muito tempo atrás, né? E realmente a gente vem ouvindo isso, né, nessa coisa do parece que está pior, parece que nada melhora. É justamente isso, são coisas que ainda não foram vencidas, né, por nós, que estão voltando para que a gente realmente tenha contato com elas, se desenvolva. E esse início de texto me lembrou muito uma postagem que eu vi ontem, né? Eu ia dizer por acaso, mas lógico, não é por acaso, né? Que eu até mostrei para a Sani, que é do Kardec. Né? E o Kardec, nessa postagem, diz exatamente o seguinte: às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso,
para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, essa frase do Kardec tem tudo a ver com esse momento, né, que a gente passa, com que esse espírito fala aqui no início desse texto que a gente começou a ler. Muita coisa já evoluiu, muita coisa já se modificou, o nosso próprio pensamento já não é mais o mesmo, mas ainda existe muita coisa que precisa ser trazida à tona para que a gente realmente se conscientize dela. E eu achei bem bacana quando ele diz aqui, né, que ele sabe que existem trabalhadores na casa, né, que não estão realmente de acordo com tudo que a casa representa, mas que ninguém tem que apontar o dedo, né, ninguém tem que tirá-los de lá. É um momento de aprendizado e de crescimento para eles. E quem vai cuidar disso é o verdadeiro juiz, não somos nós. Isso é uma coisa muito importante, que a gente tem o hábito de estigmatizar tudo, e principalmente quando acontece alguma coisa fora, digamos assim, do normal dentro das instituições que a gente participa, dos grupos que a gente se encontra. Quando a gente percebe alguém destoando, ele é muito estigmatizado. E o texto diz exatamente para que jamais fazer isso, para continuar com o mesmo amor, com a mesma boa vontade, com o mesmo acolhimento, que os responsáveis por esse trabalho vão realizar o que tem que realizar. Mas não somos nós que temos que apontar o dedo para nada, muito menos para ninguém. Permanecei no bem, e sereis dulcificados e felizes, porque nenhum mal pode haver onde se encontra a mensagem de libertação. Ao terminar o aconselhamento, algumas lágrimas corriam-lhe pela face. O diretor da sociedade orou em profundo recolhimento, encerrando a reunião. E os cooperadores encarregados de conduzir os companheiros encarnados aos seus destinos iniciaram a atividade, enquanto que nosso grupo, sob a direção do amoroso Dr. Bezerra de Menezes, acercou-se do venerando Macário, a fim de permutar experiências. Capítulo 12. Os debates prosseguem. Embora já tivéssemos tido oportunidade de conhecer nobres mensageiros de esferas elevadas que nos visitaram, o irmão Macário irradiava singulares vibrações de amor, ternura e compaixão, como se nos fosse um venerando mestre. Acolheu-nos com simpatia e esclareceu-nos que estava informado do ministério no qual nós estávamos empenhados, dirigindo-nos palavras afetuosas e estimuladoras para o prosseguimento até o momento feliz da conclusão. Sem ser interrogado, esclareceu-nos: a situação evolutiva da Terra é muito grave. Além dos acontecimentos morais, econômicos, sociais, religiosos, artísticos e culturais, intelectuais e tecnológicos, o comportamento humano em desalinho está influenciando torpemente o equilíbrio gravitacional e a constituição dele. As naturais mudanças que sempre ocorreram ao longo dos bilhões de anos para adaptação e harmonia necessárias ao processo de evolução, esse contributo desregrado vem matando diversas expressões de vida. Os gases, as explosões das ogivas nucleares, desde a primeira explosão atômica,
estão produzindo prejuízos, tais o contínuo aquecimento, o avanço dos mares, o degelo ameaçador, a escassez da água potável e de oxigênio puro, sem os venenos da poluição, que podem provocar reações internas, culminando em calamidades de expressiva dimensão. Olha só, a gente já acabou de falar nisso, né? E ele reforça aqui, né? A impressão que quem simplesmente olhar por esse aspecto, a Terra, vai achar que a gente está caminhando para o fim, não para um recomeço. Né? Tudo está se deteriorando, tudo está se estragando, tudo está ficando pior do que antes, aparentemente. Então, se você se fixar só no fato em si, tiver uma visão muito diminuta do todo, você pegando assim uma sequência de informações como ele passa aqui, qualquer um vai imaginar que o caminho é ladeira abaixo. A gente está caminhando para o fim da humanidade, para a destruição da Terra, para o apocalipse. E é muito difícil para a maioria da humanidade, diante de um quadro desse, imaginar que isso é um movimento para o renascimento, para a recriação, para a transformação e transmutação de toda a Terra e toda a espiritualidade que aqui coabita, começar um novo caminho muito melhor, muito mais grandioso, muito mais divino. E a gente volta à frase que eu li. Parece que tudo vai virar bagunça, mas não vai. Eu vi um plano aí, alguém levantou a mão? Eu queria só acrescentar isso, Silvio, a complexidade, né? Porque às vezes a gente pode só pegar um segmento disso aqui. Olha só como é que a coisa é abrangente. A situação evolutiva do planeta Terra é muito grave. Olha só o que ele vai descrever. Além dos acontecimentos morais, econômicos, sociais, religiosos, artísticos e culturais, intelectuais e tecnológicos, cara, o comportamento do ser humano nessa linha, e a gente junta ainda mais a forma de pensar errada, ligada ao ódio, à prepotência, ao egóico, e um monte de troço assim. Então, quer dizer, é uma coisa muito radical, muito profunda, essa transformação que está para acontecer, entendeu? Pegando todo esse gancho aí para que depois essa salada toda que está aqui, tudo misturado no caldeirão, vai ter que se tornar de nova e uma nova civilização, uma nova forma de pensar e de ver o próximo terá que surgir, né? É isso só que eu queria acrescentar. E esse acho que é exatamente o ponto, né? Que parece que a coisa caminha meio que solta. Mas eu penso que seja justamente essa a necessidade. A gente tem que não só achar que sabe o que está errado para consertar, a gente tem que vivenciar esses distúrbios, esses desequilíbrios, essas desarmonias, para realmente entender e compreender por que tem que ser diferente daquilo. Por que o nosso caminhar não pode continuar seguindo o mesmo trajeto. Então, não basta a gente ter só a informação. A gente precisa, para entender de fato, vivenciar essas experiências. Esse é um dos princípios da encarnação. Você não basta você saber, não é como você ir na escola ou ler num livro e absorver aquela informação pura e simplesmente. Só ter a informação não é suficiente para promover a mudança real dentro de nós. A gente precisa vivenciá-la. Então, esse, como eu já disse, é um dos motivos da nossa reencarnação. A gente precisa vivenciar. Muitas vezes a gente já aprendeu essa lição em teoria, mas a sedimentação do conhecimento só acontece com a vivência. E o mesmo acontece aqui agora, nesse momento que se inicia, né, que está em trânsito, a transição planetária.
Não basta a gente ter consciência teórica, saber que existe essa forma de desarmonia, aquela desatenção. A gente precisa vivenciá-la, fazer parte disso tudo integrado, para realmente perceber como as mudanças podem ser feitas e a diferença que elas farão nos nossos próximos passos. Nas regiões superiores da vida física, em volta da Terra, apóstolos da ciência trabalham sob o comando de Jesus para diminuir os efeitos danosos dessa conduta desvairada, em tentativas de manter o esquema do progresso sem os terríveis sucessos que, periodicamente, varrem-na ceifando milhares de vidas. Isso é uma coisa muito difícil da gente compreender e da humanidade como um todo aceitar, né? Esses esquemas de progresso que periodicamente atingem a Terra, ceifando milhares de vidas como um sucesso. Precisa de uma mente muito aberta, de uma expansão mental muito grande, sim, de uma conscientização bem forte para você encarar todas essas desgraças. A gente tem o exemplo recente da pandemia do Covid-19, né, que foi mundial e ceifou milhões de vidas, não foram milhares, e simplesmente entender isso como um sucesso do esquema de progresso de modificação da Terra. Porque a nossa ligação com a Terra, com a matéria, é muito forte. O nosso apego às coisas que a gente pode ver e tocar com o corpo são muito grandes. A nossa compaixão e quase todos os sentimentos que a gente emana ainda são muito influenciados pelas situações que nos envolvem e pela nossa vivência encarnada. Então, isso que ele fala aqui é de uma grandeza enorme, mas, ao mesmo tempo, de uma dificuldade para todos nós também muito grande, porque a gente se deixa levar pela tristeza, pela comoção e por vários outros aspectos que são puramente terrenos. Silvio, pegando esse gancho que você falou aí, da dificuldade, veja só que coisa. Olha aqui no Rio Grande do Sul, aqui não vamos falar de ceifando milhares de vidas, nós vamos falar de milhares de lares que foram totalmente destruídos, bens materiais, sabe, efeito psicológico em cima desses casais ou dessa família, que muitas vezes já são idosos, entende? A gente tem que reconstruir tudo, aí tem que ter força para reconstruir, coragem, resignação, sabe? Um monte de troço aí que você tem que ter, e é muito fácil a pessoa se revoltar. Então, quer dizer, partindo desse princípio aqui também é uma prova muito difícil, que foi dado a poucos, né? Vou falar assim, poucos pela quantidade de pessoas que moram no Brasil. E é uma coisa tão bem planejada que tem a família X no lugar Y, em tal lugar e tal hora. E acontece lá com eles, entende? É uma coisa incrível, é isso que eu queria falar. De igual maneira, os descalabros individuais, responsabilizando-se pelos coletivos em face dos interesses da indignidade, respondem pelas centenas de guerras após aquela que deveria acabar com todas as guerras, 1914, 1918. A gente está falando da Primeira Guerra Mundial. A necessidade de manter as nações em contínuo progresso, consumindo combustíveis poluentes, pioram expressivamente a situação da existência humana. E, à medida que diminuem
as suas antes consideradas inexauríveis fontes, surgem as ameaças de caráter totalitário, a fim de controlar o maior número possível sob a falsa justificativa de sua iminente exaustão. Esses apóstolos, alguns dos quais se encontram reencarnados, têm se movimentado para encontrar soluções naturais que respeitem a natureza, aproveitando-se das suas fontes de energia não degradante. Ainda não são considerados pelos países ricos e industrializados, que se olvidam do futuro e da esperança, que deixarão para mais tarde pensamento no enriquecimento absurdo do momento, após o qual pouca importância terá a vida. E tudo isso pode ser solucionado através do amor. Que interessante, né? Uma situação dessa, que ele falou de manobras do alto, né, que atingem a coletividade, e agora ele está falando de coisas individuais que também acabam atingindo grandes coletividades. E a ganância, o egoísmo, a prepotência do homem é exaltada, de certa forma, aqui nesses 2 parágrafos, dificultando todo esse trabalho de reorganização, justamente pelo apego a riquezas e valores que são puramente materiais, que só dizem respeito à própria terra. E, com isso, extraindo as riquezas e belezas da natureza para enriquecer, esses países enfraquecem o nosso orbe e o empurram para um desequilíbrio, para uma desarmonia. E a resposta a tudo isso é o amor. E aí é que está a beleza da coisa. Se a gente passa a olhar todas as situações com amor, mesmo que não as compreendamos, a gente passa a trabalhar melhor com elas. A gente passa a ser componentes construtivos em meio a toda aquela desarmonia. A gente para de olhar unicamente o nosso próprio umbigo e começa a olhar ao redor. E se fala de muitos sentimentos, de muitas percepções, mas sempre, de alguma forma, a espiritualidade nos mostra que tudo gira em torno do amor. Quando a gente tem amor, quando a gente doa amor, quando a gente constrói qualquer coisa com amor, o poder que ele tem é imensurável para os padrões que a gente conhece na Terra. E é a principal ferramenta do universo para encontrar a alegria, a felicidade, a evolução e o crescimento. Para encontrar o próprio Deus, o caminho a ser seguido é o do amor.